está em Hebreus 13:4, que diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Então nós vamos começar esta lição falando sobre o casamento, o lugar em que tudo começa, no nosso lar, no nosso casamento. O nosso objetivo é conhecer a origem e a formação da família de acordo com o livro de Gênesis. Compreender que Deus formou a família para ser fonte de bênção às suas criaturas. Identificar as características fundamentais do casamento à luz das Escrituras. Pode passar o próximo. A família foi a primeira instituição que Deus criou. Tem que ser a nossa prioridade na terra. Quem pode ler para a gente 1 Timóteo 5:8? Tem que ser a nossa prioridade. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé pior do que Isso, Paulo está falando para Timóteo, Se alguém que não cuida da sua família, não cuida da sua casa, Paulo disse que esse é pior do que o infiel, Ele está dizendo que esse cristão, ele passa a ser pior do que o infiel, daquele que não teme a Deus, se não cuida da sua casa. Então tem que ser a nossa prioridade na terra, a nossa família. Lógico que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, ok? Mas na terra a nossa família tem que ser a prioridade. Paulo está dizendo que aquele que não cuida da sua casa, que não cuida do seu casamento, que não cuida da sua família, ele se torna pior do que o ímpio. Ele não é igual ao ímpio. Não, Paulo diz que ele se torna pior do que o ímpio. Ele não é comparado ao ímpio, ele se torna uma pessoa pior do que o ímpio. Aquele que não cuida da sua casa, aquele que não cuida da sua família. Então tem que ser a nossa prioridade na terra, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Amém? O próximo. Os males da solidão e as respostas do Éden. Gênesis 2:18. A solidão pode ser tão nociva para o indivíduo quanto o fumo, diz aí John Cassioppo, professor de psicologia. Ele fala que a solidão pode ser tão nociva para o indivíduo quanto o fumo, o cigarro. Então a solidão não é bom para ninguém. Deus olhou e viu que a solidão não era uma coisa boa para Adão. Pode passar o próximo. Adão e a convivência com os animais. Em Gênesis 2:19, Adão, ele colocou os nomes ali nos animais, E ele estava cuidando do jardim. Era o trabalho de Adão antes do casamento, Deus trouxe Adão, e Adão ia até os animais e colocava ali os nomes. Adão olhou para o animal e falou: isso aqui vai se chamar leão. Não foi Deus que deu os nomes dos animais, foi Adão, era o trabalho de Adão, Adão chegava no animal e falava: você vai se chamar elefante. Aí Deus dizia: muito bem, meu filho. E esse aqui como vai se chamar? Esse aqui vai se chamar leoa. Aí Deus dizia para Adão: muito bem, meu filho. E aquele ali como vai se chamar? Vai se chamar águia. E Deus dizia para ele: muito bem, meu filho. Era a comunhão de Adão com Deus, e Adão fazendo ali o seu trabalho, Ele estava ali cuidando do jardim, colocando o nome dos animais e trabalhando, e não tinha ali uma esposa. Mas o interessante é que o trabalho ele sempre vem antes do casamento, Isso foi criado por Deus. Primeiro é o trabalho, depois é que vem o casamento. Então é por isso que quando alguém vai se casar, a primeira coisa tem que ser se essa pessoa teme a Deus. Alguém que quer se casar, ele tem que ter isso na sua mente.
Eu vou procurar uma pessoa que teme a Deus. É a primeira coisa que ele tem que procurar. É saber se aquele jovem, se aquele homem, se aquela mulher teme a Deus. Se é temente a Deus, é a primeira coisa. A segunda é o trabalho, né? Se o homem não gosta de trabalhar, se o homem não quer trabalhar, vai ser um problema na sua casa. Pode pedir esmola para dois, né? Se o homem fala, não, o trabalho é do diabo. Eu não concordo com o trabalho. Para mim, quem inventou o trabalho foi o diabo. Então, a pessoa que não gosta de trabalhar, ela está indo contra a vontade de Deus. Por quê? Foi Deus que criou o trabalho. Não foi o diabo que criou o trabalho. Foi Deus, porque Adão já trabalhava antes do casamento. Então tem pessoas que querem primeiro se casar, depois querem trabalhar. Ao contrário, não, primeiro precisa de um trabalho. Porque tem um ditado que diz: quem casa quer casa, né? Então precisa de um trabalho. Então esse cuidado. Primeiro, alguém que teme a Deus, porque senão, se a pessoa casar com alguém que não teme a Deus, o cara dia domingo vai ficar no boteco bebendo cerveja e comendo um churrasco, e a mulher vai vir para a igreja aqui adorar a Deus sozinha, porque ele não teme a Deus. Ah, pastor, mas ele pode se converter. Pode, mas também não pode se converter. Não tem nenhuma uma segurança que aquele homem vai se converter. Então primeiro temer a Deus, né? Vou namorar, noivar, casar, mas com um homem ou uma mulher que teme a Deus. Esse é o primeiro princípio. O segundo vou ver se ele trabalha, né? Como é a vida dele? Esse garoto gosta de trabalhar? Esse garoto trabalha? Esse jovem trabalha, é esforçado? Ou esse jovem só fica dormindo, mexendo no celular? Quem é que vai sustentar essa casa? Deus é que não vai ser. Ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que pagar o preço. Então Adão já trabalhava antes de Adão casar, ele já tinha um trabalho. Tem uma frase que pode descontrair do seu Madruga: não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Essa é a frase do seu Madruga. A gente não pode pegar como modelo, né? Não tem jeito, você tem que trabalhar, tem que pagar o preço, tem que acordar cedo, tem às vezes trabalhar até mais tarde, às vezes fazer hora extra. Por quê? O trabalho vem de Deus. Às vezes você pode não receber o salário que você gostaria, né? Nós pagamos muitos impostos aqui no Brasil, né? Fizeram uma pesquisa que o brasileiro tem que trabalhar cerca de 150 dias só para pagar os impostos, né? Imposto aí federal, estadual, municipal. Então o brasileiro trabalha muito, recebe pouco, né? Mas temos que trabalhar. Isso vem de Deus. Foi Deus que inventou o trabalho. Então o homem tem que temer a Deus, né? E observar se ele trabalha, gosta do trabalho. Se não trabalhar, tem que cair fora. Só para Deus apresentou o trabalho para Adão antes da queda. Ou seja, o trabalho não foi uma coisa que foi depois do pecado. Né? Que muita gente acha, né, que o trabalho foi uma punição de Deus. Mas não foi. O trabalho foi antes da queda, ou seja, Adão estava lá perfeitão, e mesmo assim Deus já o instruiu a trabalhar. Ou seja, o trabalho vem antes da queda. O trabalho não é uma punição pelo pecado. O trabalho é uma bênção que Deus deu para cuidar e administrar aquilo que Deus tinha colocado sob a responsabilidade dele. Isso, o que não existia era o cansaço, a fadiga, antes do pecado. Então não tinha cansaço, não tinha fadiga, porque ainda o homem não tinha pecado. Então o homem trabalhava e não se cansava. Hoje temos o cansaço, né? Chega o final de semana aí, você está quebrado, tem que levantar cedo, tem que vir à igreja, você está cansado do trabalho, do dia pesado da semana. Adão não tinha cansaço, Adão não tinha fadiga antes da queda, mas Adão já trabalhava, colocava o nome nos animais e cuidava do jardim, tomava conta do jardim. Deus entregou o jardim para Adão. Então o trabalho vem de Deus. Então se tem alguém na igreja dizendo que teme a Deus, não gosta de trabalhar, né, se casar com esse sujeito, vai pedir esmola para Deus. Pode passar o próximo. Adão foi tomado do pó da terra, Gênesis 2:7. Deus usou um material muito frágil, barro, né? Isso mostra a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus. Deus poderia usar outro material, podia usar o ouro, mas Deus usou um material frágil, o barro.
né? Quebra fácil, é fácil de quebrar o barro, é um material muito frágil. Deus usou esse material para que o homem sempre dependesse dele. Então a nossa dependência tem que ser em Deus, nós temos que depender de Deus, né? A nossa casa tem que depender de Deus, né? A nossa família, né? Os nossos filhos, o nosso casamento, nós temos que ter essa dependência de Deus, porque nós somos frágeis, né? O homem mais forte da Bíblia, Sansão, foi quebrado porque brincou com a sua natureza, destruiu a sua vida. Nós somos frágeis, barro, né? Dependemos de Deus, temos essa dependência de Deus. Então Deus fez o homem com um material muito frágil para que ele reconheça, para que o homem sempre tenha na sua mente: eu dependo de Deus, minha casa depende de Deus, minha família depende de Deus. Isso mostra a nossa dependência de Deus. Vamos ao próximo. Adão foi feito alma vivente a partir do sopro divino. Ele foi dotado de personalidade, razão, vontade, sentimento e atributos morais, sendo capaz de dominar e tomar decisões, né? Deus deu tudo isso para o homem, mas Deus não deixou o homem dominar outra pessoa. Deus não criou o homem para dominar outro homem. Deus criou Adão para dominar as aves, os animais, os répteis, os peixes, mas outro homem, nem a mulher, Deus criou o homem para isso, né? Então ele foi dotado disso, né? De personalidade, de razão, de vontade. O homem tem vontade, tem sentimentos, né? Atributos morais, sendo capaz de dominar e tomar decisões. Então eu posso tomar decisões, Deus não vai tomar decisões por mim, né? Eu preciso decidir. Se eu tomar a decisão errada, né, eu posso destruir toda a minha casa, toda a minha família. Quem pode ler para a gente aí Gênesis 1, 26 ao 30? Glória a Deus. Então o homem, ele é capaz de dominar e tomar decisões. Isso ele recebeu de Deus. Vamos ao próximo. A declaração divina a respeito da solidão. Gênesis 2,18. Não é bom que o homem esteja só. Quem somos nós para discordar de Deus? Foi Deus que disse. Deus que falou isso. Não é bom que o homem esteja só. Então a solidão não é uma coisa boa, né? Então eu não posso discordar de Deus, porque Deus disse que não é uma coisa boa. Eu posso ter um tempo que eu quero ficar sozinho, né? A esposa pode ter um tempo que pode querer ficar sozinha, né? Mas não é bom ficar a vida toda sozinho, né? Deus disse que não é bom a solidão. Solidão traz problema, traz depressão, né? Traz doenças. Então Deus olhou para Adão e viu que Adão não estava legal. Aí Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Aí Deus foi lá preparar uma varoa para ele. Pode passar o próximo. Eva, a resposta de Deus para Adão. Gênesis 2,18. Algumas verdades desse contexto, né? Deus diz assim, eu vou fazer, né? Deus foi que fez a mulher, né? Deus disse: eu vou fazer. Foi Deus que fez. Segundo, para ele, versão NVI,
fez para o homem, fez para Adão. Deus fez a mulher, fez para o homem, Adão, e terceiro, alguém que o ajude. Deus fez para Adão e para ajudar Adão. Então a mulher é para ajudar o homem, né? Ela ajuda. Então Deus fez alguém para somar na vida do homem. Pode passar o próximo. Principal função da esposa, de acordo com a Bíblia: ajudadora, auxiliadora, cooperadora, adjuntora. Foi uma decisão do fabricante. O homem tem que ser o provedor e o protetor do lar. Principal função do homem no lar: ser o provedor do lar. A esposa é sempre a ajudadora, ela ajuda a pagar as contas. Coisa boa, né? A esposa ajudar a pagar as contas. Ela ajuda, mas ela não pode ser a provedora. Existem alguns casos especiais. Quando o marido está doente, passando por enfermidade, e a esposa tem que segurar a casa sozinha. Existem esses casos. Existe o caso que o marido morreu, aí agora a esposa segura a casa sozinha, né? Segura com os filhos, segura toda a despesa. Casos especiais: o marido está desempregado por um tempo e a esposa segura a casa sozinha, né? Caso especial, mas de acordo com a vontade de Deus, a esposa é a ajudadora, ela é auxiliadora, ela ajuda a pagar as contas, ela ajuda na casa, mas ela não pode ser a principal provedora. De acordo com a vontade de Deus, ela ajuda. O homem, ele é o provedor, ele tem que ser o principal, ele é o provedor. Se ele não é o provedor da sua casa, ele está fora do propósito de Deus, porque ele precisa ser o provedor e ele precisa ser um protetor, o que protege a casa. Deus entregou o jardim para Adão, o protetor. Adão, protege esse jardim, protege esse lugar. Então é a principal função do homem, provedor. Ele tem que prover, né? Ele pode ficar um tempo desempregado, a esposa pode segurar um tempo a casa, mas ele não pode ficar isso a vida toda. Isso não pode ser algo normal, porque o normal de Deus para o homem é que ele seja o provedor e o protetor da sua casa. E a esposa, ela vem ajudando, ela vem cooperando. Deus falou: eu vou fazer uma que vai te ajudar. Eu vou fazer, Adão, uma ajudadora para você. Eu vou te dar uma cooperadora. Ela vai cooperar no jardim. Ela vai te ajudar no jardim. Foi uma decisão do fabricante Deus, né? Então o que o mundo está falando não importa para nós. O que importa é o que a palavra de Deus diz. O fabricante diz. O fabricante diz que é ajudadora, é auxiliadora. Vai lá. Deus dotou o homem com essa estrutura, né? A nossa sociedade hoje tenta distorcer isso, colocando o homem cada vez mais frágil, mais afeminado, mais delicado, e não foi esse modelo de Deus. Deus deu essa responsabilidade para ele exatamente aguentar uma carga maior do que a mulher, né? Estruturou ele para isso. Então o que a gente vê hoje é uma distorção disso aí. Os homens chorando à toa, os homens bobão, entendeu? Os homens que não têm atitude, ou seja, é uma desestruturação da sociedade judaica, cristã, que Deus fez lá na criação o homem para ser o responsável maior. A mulher tem a sua responsabilidade, porém o homem está ali com uma responsabilidade maior, a carga maior, porque ele foi estruturado para isso, né? A mulher como ajudadora, ou seja, uma responsabilidade também grande, porém menor do que a do homem, por isso ela é mais delicada, mais feminina, porque foi Deus que fez essas características. O pastor eu ia dizer, ele falou, quando o senhor fala a questão da mulher ser ajudadora com as contas, é importante, mas o que nós estamos vendo? Eu tenho vários exemplos de colegas de trabalho que vivem essa realidade. Algumas mulheres, por elas ganharem mais que seus maridos, elas acabam invertendo o papel.
Pelo fato de ganharem mais, elas acabam o quê? Se tornando a protetora da família e muitas das vezes esses maridos acabam deixando. Porque qual é ainda foi uma geração de homens que é muito sentimental. Então, muitas das vezes, eu chamo lá na escola responsável, vai do pai. Não, pode deixar que eu vou resolver. Aí na outra semana, quem vai é a mãe fala, ele não resolve nada, é um bananão, não faz nada, os filhos vão um pouco da batalha dele. Mas assim, é uma distorção dessa sociedade. Os filhos, eles hoje temem mais a mãe do que o pai. Eu preferia apanhar da minha mãe do que apanhar do meu pai. Porque o meu pai era duro, era severo. Então os filhos hoje, eles temem mais as mães do que os pais. Porque a referência em muitos lares, infelizmente, até dentro dos lares cristãos, é o que? Esse protagonismo feminino. Aonde que a mulher que dá a última palavra, aonde a mulher que fala que manda, que vai deixar de mandar. Aí muitas das vezes aquele homem acaba ficando todo sentimental, todo fresco, todo esquisito. Aí eu tenho um caso de uma mãe que ela bate no pai. Aí o garoto chega hoje, meu pai apanhou a noite toda. Aí faz isso mesmo, aí eu faço o seu pai, deixa sua mãe bater nele. Mas vai fazer o quê? Quando ela levanta a mão assim, ele já sai correndo. É uma realidade. Antigamente era o quê? Aí eu costumo olhar os dois lados. Existe o abuso do feminino, sim, mas infelizmente tem mulheres que elas levam os homens ao extremo. O senhor teria coragem de ir à delegacia, a minha mãe falar que levou uma flor da Érica? Não. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que tomar. Ajudadora, cuidadora, auxiliar não significa inverter os papéis. Porque nós estamos, eu te ajudo, então você tem direito de falar mais alto que você, não. Aí é a questão que é da submissão. É o homem que é o protetor e não a mulher. A mulher que é a ajudadora. Olha, eu vou trabalhar, vou te ajudar, mas pode deixar que eu não vou pegar o seu espaço, não. Porque é o espaço que pega. O homem fala para você, tem mulheres que são assim. Elas gastam e não avisam o marido. Aí quando chega a fatura, o marido quase morre de coração. Mas também tem homens que, a mesma forma, não avisam a mulher. Então, você tem que ser uma parceria. Mas sempre lembrando o quê? Que o cabeça é o homem, e não a mulher. A gente está vivendo esse período que a mulher, por ajudar, ela está se sentindo no direito também de ser a cabeça. Eu acho que por a sociedade incentivar esse protagonismo feminino, o homem acabou perdendo espaço e se omitindo. Esse é o problema. Então, quando nós invertemos isso aí, dá problema. Quando a mulher é a provedora do lar, dificilmente ela também vai querer submeter ao marido, né? Quando a mulher é a principal provedora, dificilmente ela vai querer submeter. Então, aí já gera outro problema maior ainda. Pode falar. Absorvendo isso e a probabilidade de uma geração pior é enquadrar o problema, porque o que a gente acabou de falar está afetando mentalmente as crianças de hoje em dia e vai gerar uma geração muito pior. Dá para parar aqui, mas aí é trabalho infantil e nas suas fases para consertar as coisas para que na geração seguinte a gente consiga estruturar uma coisa melhor. Senão a gente vai ter uma geração muito pior daqui a 10 anos. Infelizmente. Então nós temos um modelo do fabricante, foi Deus que fabricou assim, né? Se você pegar o seu carro, aí o fabricante diz que o seu carro pode usar gasolina e pode usar álcool flex. Aí você fala assim, eu vou botar água nesse motor para me economizar. Você vai explodir o motor do seu carro, porque o fabricante diz para você usar gasolina e álcool. Ele garante que o seu motor vai funcionar do seu carro, mas você fala, eu vou economizar, eu vou botar água nesse motor, encher ele de água para eu poder economizar um dinheiro. Você vai explodir o motor do seu carro, porque você está indo contra o fabricante. Então o fabricante, Deus diz que é assim, o marido é o protetor do lar e o provedor, e a esposa é a ajudadora, a auxiliadora. Quando inverte isso, o problema está instalado. Quando inverte isso aqui, a casa racha, é problema na certa, porque está indo contra o fabricante. Aí eu posso ir contra o fabricante? Posso. Eu posso adulterar o motor? Posso. Mas a vida útil daquele motor vai ser muito pequena, daquilo que o fabricante determinou. Esse motor vai rodar 500 mil quilômetros, sei lá, 400 mil, tal. Eu garanto isso, o fabricante garante. Então, se você obedecer aquilo ali, pode ser que tudo dê certo, pode ser que você chegue aos 400 mil quilômetros, rode sem problema grave, mas se você quebrar, né, a palavra do fabricante, você vai estar em problema. Com Deus é a mesma coisa.
Eu posso mudar isso aqui, posso inverter, né? A mulher pode ser a provedora e a protetora, mas vai dar problema. Lá na frente vai dar problema. Entendeu? Com certeza vai dar problema. Não, eu vou inverter isso aqui. Aí tem alguns que falam assim: por que Jesus não veio uma mulher? Por que Deus quis que Jesus fosse um homem? Pronto. Deus é machista? Não, Deus é machista. Deus quis que Jesus fosse um homem. Por que os 12 discípulos de Jesus, todo mundo era homem? Porque Deus quis assim, homens. Tinha algumas mulheres lá que servia. Decisão de Deus, do fabricante. O fabricante é que decide, né? A estrutura forte precisa de homens fortes, né? Jesus estava começando algo, quando está começando precisa colocar muita força. Então o fabricante decidiu assim, tá? Então a carga maior é sempre nas costas do homem, peso maior, né? Ser o provedor e o protetor do lar. Amém? A formação da família mediante o casamento. A palavra casamento deriva do termo casa, apontando para os seguintes conceitos: terreno com habitação instalada, instrumento de casar, pessoas que decidiram unir-se para viverem na mesma casa. O casamento enquanto rito de passagem, legítima união sexual entre um homem e uma mulher. Também, para ser casamento, tem que ter relação sexual, né? Sem relação sexual, isso é qualquer coisa, menos casamento. O casamento tem que ter a relação sexual. Sem isso não é casamento. Vamos ao próximo. Definido o termo casamento, entende-se por casamento a união estabelecida entre duas pessoas com aval legal, firmado em contrato religioso ou social, que demanda acima de tudo uma relação de profunda intimidade entre um homem e uma mulher. Nós reconhecemos casamento entre um homem e uma mulher. Nós que tememos a Deus, né? Nós que respeitamos o fabricante, reconhecemos casamento de um homem e uma mulher. Vamos ao próximo. Adão e Eva, o exemplo do primeiro casal. Primeiro, formou uma mulher e trouxe a Adão. Gênesis 2, 22, 23, 24. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, formou uma mulher. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, de fato, ambos, um só corpo, né? Deus aí vai tirar Eva de Adão. Deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher. Deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher. Pode passar o próximo. Deixar financeiramente. Você casou, você vai ter que deixar o seu pai financeiramente, tá? Seu pai não pode mais bancar você depois de casado, seja você mulher ou homem. Deixar financeiramente. Seu pai pode te ajudar, sua mãe pode te ajudar, mas você não vai mais ficar dependendo do seu pai para fazer compra de mercado para você, para pagar a sua conta de luz, para pagar os seus estudos se você faz, para pagar suas contas. Você não vai depender mais do seu pai. Deixar o seu pai e a sua mãe financeiramente. Seu pai pode te dar uma ajuda, sua mãe pode te dar uma ajuda, mas você tem que deixar o seu pai, sua mãe, financeiramente. Deixar geograficamente. Se você casou, você deve ter um lugar para você morar. O ditado diz: quem casa quer casa. Você precisa de um lugar seu. Você precisa de um lugar para você morar. Você precisa de um lugar que, se você morar com seu sogro, com a sua sogra, dificilmente você vai conseguir colocar as leis de Deus se eles não temerem a Deus, porque você está na casa dos outros. Não dá para você cantar de galo na casa dos outros, no terreno dos outros, ou querer colocar as regras na casa dos outros. Então você precisa de um lugar seu. Deixar geograficamente, deixar emocionalmente. Qualquer coisinha, qualquer brinquedo, liga para a mamãe: mamãe, vou voltar. Qualquer estresse que acontece no casamento: mamãe, estou voltando para sua casa. Chorando para a mamãe. Não, você precisa deixar emocionalmente. Pode passar o próximo.
Tem aí um aí, ó, indo morar na casa da sogra. Então pode botar aí. Tá? Então, deixar não significa abandonar. Né? Vamos frisar aqui. Por quê? Está na Bíblia que honrar pai e mãe é mandamento. Então não quer dizer que você vai deixar o seu pai financeiramente, geograficamente, emocionalmente, que você vai abandonar o seu pai e a sua mãe. Você não vai abandonar. Se seu pai precisar de você, você vai estar lá. Se sua mãe precisar de você, você vai estar lá. Mas você não pode mais ficar dependente do seu pai e da sua mãe. Você tem que deixar financeiramente, geograficamente, você tem que ter o seu lugar. Você tem que ter a sua casa, você tem que procurar, mesmo que você pague o aluguel. Por que nós quebramos esses princípios aqui? Por causa do dinheiro. Não tenho dinheiro para pagar o aluguel, vou morar na casa do meu sogro, da minha sogra. Não tenho dinheiro para pagar uma casa ou construir, eu vou morar lá. Por causa do financeiro, nós quebramos esse princípio. Não tenho dinheiro, vou morar lá. Não quer fazer um esforço, mas você tem que ter o seu lugar, você tem que lutar para isso. Mesmo que você more um tempo, mas você tem que ter seu chão de morar. Não, estou aqui um tempo na casa da minha sogra, mas eu vou conseguir a minha casa. Eu morei um tempo na casa da minha sogra, né? Por um tempo. Morei lá um tempo, mas sabia que a casa era deles, por um tempo, até conseguir a minha. Né? Você tem que ter isso na sua mente, ter o seu lugar, deixar financeiramente, deixar geograficamente. Você dá assistência ao seu pai, você honra seu pai, honra sua mãe. Se precisar de você, você vai lá, você ajuda, mas você precisa deixar para viver a sua vida, honrando o seu pai, mas obedecendo aí os princípios de Deus. Amém? É importante também esse deixar, porque a gente aprende a resolver nossos próprios conflitos e a gente amadurece. Porque quando a gente casa, está acostumado com a casa dos pais, é outro ritmo, e da mesma forma o marido, né? Está acostumado com a sua vida de solteiro e tudo. Então, quando os dois se juntam, cada um vem com as suas manias, né? Com os seus costumes, com as suas maniazinhas, né? E quando se juntam, aí tem aquele conflito. Passou a lua de mel, né? Começa os conflitos. E daí quando você se você estiver geograficamente no mesmo ambiente, sempre tem alguém que vai tomar partido. Não tem jeito, né? E quando você está na sua casa, no seu espaço, por mais simples e humilde que seja, vocês vão ter que se esforçar para atravessar aquele conflito sozinho. Isso vai amadurecendo no casamento, senão você fica sempre com esse chororô. Vou ligar para minha mãe, vou ligar para meu pai, vou voltar para casa da minha mãe, você não me compreende, vou voltar, não esperava isso no casamento, então vou voltar, entendeu? Então, quando a gente está separado na casa dos pais, a gente busca resolver os próprios problemas, e isso dá crescimento ao casal. É aquela história, o casal começa a brigar na casa da sogra, aí a sogra fala para o genro, não fala assim com a minha filha não, tá? Baixa a sua voz de falar com a minha filha. Aí você fala assim, sogra, não se mete que a parada é entre eu e ela. Aí o cunhado chega e diz, não fala assim com a mamãe que eu arrebento sua cara. Te dou um soco na sua cara se falar assim com a mãe. Aí o problema está instalado. Né? O problema está instalado. A mãe viu repreendendo, não fala assim com a minha filha não, tá? O genro, sogra, fica na tua. Conversa que é entre eu e ela. Aí o cunhado hoje fala assim com a mamãe que eu arrebento sua cara. Entendeu? A confusão está instalada. Então, precisa de um canto, tá? Pode morar por um tempo até você conseguir o seu lugarzinho, mas o correto é você procurar o seu lugar. Mas isso só acontece quando a mãe não serve a Deus, porque eu, quando vou para casa da minha filha, fiquei 2 anos lá. Quando eles começaram a brigar, meu coração doía, mas eu ia pro meu cantinho lá e ficava quietinho. A sogra sabe, a senhora. É difícil, viu? Só um exemplo, viu? Só um exemplo. Vamos ao próximo. Efésios 5, 22 e 25. Quem pode ler para a gente aí? Paulo fala da submissão da esposa. Na casa o homem é o cabeça. Efésios 5, 22 ao 25. Vocês, esposas, devem ser submissas à orientação do seu marido, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Porque o marido lidera, e a esposa da mesma maneira como Cristo lidera o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Portanto, vocês, esposos, devem atentar e procurar para a orientação
o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja, quando se entregou por ela. Isso. Então Paulo aqui fala da submissão da esposa, né? Paulo aqui diz que a esposa tem que ser submissa ao seu marido. Ele está falando que ela tem que ser escrava, né? Submissão não quer dizer escrava. Ah, o marido cospe no chão, vai lá, limpa ali. Não é escravidão, não é tratar também como empregada, né? Então é alguém que ajude ele e submete para poder a casa crescer, a família toda ganhar, né? E ele fala também que na casa o homem é o cabeça. Na casa precisa ter um cabeça, e Deus deixou o homem como cabeça, né? Pode ter muitos cabeça torta, mas o homem é o cabeça da casa, né? O marido tem que amar a esposa, né? O marido, para proteger a sua casa, tem que ser o primeiro a morrer, né? Cristo morreu por sua noiva, a igreja. Então, para o homem, se chegar um ladrão na sua casa, o ladrão diz assim: olha, eu vou matar aqui todo mundo. O homem tem que ser o primeiro a levantar a mão e dizer: o primeiro a morrer aqui sou eu. Porque vai morrer pela sua casa. É duro ser homem, irmão. Sabe o que é fácil? Eu acho que é fácil ser homem. O primeiro a morrer. Entrou ladrão na sua casa, mas só vou começar a matar aqui a tua esposa, depois vou para os teus filhos. Você levanta a mão e diz: o primeiro a morrer aqui sou eu. Eu sou o primeiro a morrer pela minha casa. Está pensando que é fácil ser homem? O primeiro a morrer? O bandido fala: não deixa eu matar a sua esposa primeiro, rapaz. De repente você se livra dela. Não, eu sou o primeiro a morrer. Pode me matar primeiro, né? O homem tem que ser o primeiro a morrer. O homem tem que ser o primeiro a se entregar, porque Cristo foi o primeiro a se entregar. Cristo morreu pela sua noiva. Cristo morreu pela sua igreja. Cristo morreu pela sua esposa. Então Paulo aqui está comparando o casamento, né, com o que Jesus fez. Ele morreu primeiro. Jesus Cristo, o homem, se entregou primeiro. Então a mulher tem que ser submissa ao marido, sim, mas o marido tem que estar disposto a ser o primeiro a morrer, tá? Isso não é fácil, não é fácil ser homem, não. É por isso que tem muito desistindo de ser homem. Vamos para o próximo, deixa isso para lá. Casa sem cabeça vê até mula sem cabeça. Então uma casa, tem uma fotozinha ali, uma casa tem que ter um cabeça. Tem que ter um cabeça. O homem é o cabeça da casa. Uma casa sem cabeça é uma bagunça. Uma casa sem cabeça o homem começa a ver monstro, toda a casa começa a ver monstro, ver mula sem cabeça, ver coisa de terror. Uma casa tem que ter um cabeça, né? E Deus disse que o homem é o cabeça da casa, né? Aquele que dá a direção, né? Vamos lá. Uma casa sem cabeça é uma bagunça, é tudo bagunçado, né? O cabeça dá a direção, é por aqui, né? Deus estabeleceu isso, né? Vamos submeter a isso aqui que nós estamos fazendo está errado, vamos corrigir isso aqui não é de acordo com a palavra de Deus, isso aqui está errado, vamos fazer diferente, tem que ter um cabeça na casa. Então, essa questão do homem ser o cabeça também tem a ver com a responsabilidade sacerdotal que Deus colocou no homem, né? Então, ele é o sacerdote da casa, por isso que ele direciona, né? O homem temente a Deus, ele precisa direcionar a sua família para o rumo, porque senão realmente fica tudo bagunçado, ninguém tem hora de chegar, hora de sair, o filho dorme fora, ninguém sabe onde está. Traz a namorada para dormir dentro de casa e não tem regra, come a hora que quer, volta a hora que quer, a mulher faz o que quer, não dá satisfação, não faz o que quer, ou seja, essa função também de cabeça, além de ser uma função de proteção, também é uma função sacerdotal, porque quando o sacerdote institui, né, e direciona a família, é claro, não vai ser perfeito, porque o homem não é perfeito, a mulher não é perfeita, mas vai ter uma base, um direcionamento para que todos, um direcionamento hierárquico, para que todos façam a sua função direitinho, sem bagunçar o coreto. Muito bem, então a casa tem que ter um cabeça, o homem tem que ser o cabeça do seu lar. Próximo, o poder que tem o homem, o cabeça do lar. O exemplo, o pecado de Adão trouxe maldição para toda a terra. Primeiro o homem atingiu todos os homens.
Então todos têm que morrer por causa de Adão. Tinha um colega lá no meu trabalho que ele falava comigo de vez em quando: rapaz, se eu pegasse esse Adão, ia dar tanto tapa nele, ia arrebentar esse Adão. Rapaz, Adão maldito, hoje nós estamos aqui se lascando por causa dele. Então, o poder que tem um homem, por causa do pecado de Adão, ele trouxe maldição para toda a terra. Todo homem tem que morrer, né? Até hoje só tem 2 que não provaram a morte: Elias e Enoque. Mas todo mundo morreu e vai morrer, né? Por causa do pecado de Adão. O poder que tem um homem, quando o homem fracassa, quando o cabeça fracassa, né? Quando o cabeça da sua casa fracassa, você também fracassa. Existe a possibilidade. O pecado de Acã trouxe maldição para toda a sua casa. Até seus filhos inocentes tiveram que morrer. A criancinha teve que morrer. Morreu apedrejado e queimado por causa do pecado de seu pai, o cabeça. Acã, o cabeça. Até o jumento dele teve que morrer. Imagina a criancinha andando: ô mãe, por que nós vamos morrer? Seu pai fez uma grande besteira aí, vamos ter que morrer apedrejado, ser queimado. Toda a família. É aquela lei, antigamente a lei era essa: morria toda a família, morria toda a casa, por causa de um homem, por causa de Acã. Toda a sua casa teve que ser apedrejada e morreu queimado. Isso mostra o poder do homem, o poder do cabeça. Se o cabeça fracassar, a casa fracassa. Se o cabeça pegar uma direção errada, pode ser que os filhos também vão pegar essa direção. A importância do cabeça no lar. Se o cabeça for um cabeça rachada, ferrou. Então ele tem que ser alguém que teme a Deus, porque ele tem que ser alguém que submete a Deus, porque senão ele traz maldição para a sua casa. Foi o que Acã fez. Escondeu dentro da sua casa, na sua barraca, ouro, prata, capa babilônica, que Deus disse que não era para pegar. Deus disse: não pegue isso, lá em Jericó, não é para pegar nada. Não pegue ouro, não pegue prata, nada. O Acã, ganancioso, pegou, levou escondido, escondeu todo o ouro na sua casa, trouxe maldição e morreu toda a sua família por causa do erro de um homem. Toda a sua casa, seus filhos, crianças, todo mundo, por causa disso. Mostra o poder do cabeça. Quando ele erra, quando ele falha, toda a sua casa pode também pagar o preço. O sacrifício de Jesus Cristo, homem, quebrou a maldição da terra. Jesus morreu por todos e quebrou a maldição da terra. Hoje qualquer um pode ser salvo se quiser, por causa da atitude de Jesus, o cabeça homem, né? Eu posso ser livre do inferno, você pode ser livre do inferno. Quando você reconhece a Jesus como Senhor e Salvador, você tem direito à vida eterna. Jesus Cristo, homem, né? Isso mostra aí o sacrifício do cabeça. Vamos ao próximo. As características do primeiro casamento. Em 2011, o STF reconheceu de maneira unânime a união estável entre casais do mesmo sexo como uma entidade familiar. Hoje, nenhum cartório no Brasil pode recusar a realização do casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, isso aí foi o STF. Pode passar a próxima. O STF se mete em tudo. Até botei uma foto aqui, porque o STF se mete em tudo, até na família, né? Então, nós reconhecemos o casamento entre um homem e uma mulher, mas o STF já reconheceu, né, que 2 homens podem ir lá no cartório e se casar, 2 mulheres podem ir lá no cartório e se casar. É uma decisão da justiça terrena, não é uma decisão de Deus. Vamos ao próximo. Pastor, uma outra coisa também que está acontecendo, principalmente com pessoas que têm medo de perder pensão, chamada tal da união estável. União estável não é casamento. Então, muitas de pessoas cristãs falando: eu queria até me casar, mas se eu casar, eu vou perder a pensão. Então, vai lá e faz uma união estável, porque o que acontece? Mas união estável não é casamento. É isso que as pessoas também não conseguem entender, né? Porque a união estável, ela também pode ser feita entre 2 homens. Se a igreja, se a palavra do Senhor não reconhece casamento entre 2 pessoas do mesmo sexo, também não reconhece a união estável. Isso aí, tem que casar. Porque às vezes as pessoas ficaram muito tempo juntas, né? Um homem e a mulher ficou muito tempo aí juntos, aí nunca foram ao cartório casar, e depois entra na justiça, né, por causa de herança e tal, aí se reconhece como
Mulher. Tem isso aí, também. O próximo é o padrão da monogamia. Apenas uma mulher foi criada e dada ao homem. Esta realidade ressalta de que a monogamia é o padrão divino para o casamento. Quem pode ler para a gente aí? Mateus 19:5, 1 Timóteo 3:2. Apenas uma mulher foi criada e dada ao homem. O padrão divino é esse, padrão de Deus. Esse foi o padrão de Deus. Mateus 19:5 e 1 Timóteo 3:2. Mateus 19:5. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. 1 Timóteo 3:2. Ok, pode passar o próximo slide. Paulo está ensinando. Paulo usa aqui o bispo como exemplo, mas isso é para todos os servos de Deus, os casados. Paulo disse que o bispo tem que ser marido de uma só mulher. Mas eu não sou bispo, então eu posso ter duas esposas. Eu não sou pastor, então eu posso ter duas esposas. Paulo está dizendo bispo. Então, Paulo está dando o exemplo do bispo, mas ele está usando aqui todos os servos, todos os homens que temem a Deus. Marido de uma só mulher, o padrão de Deus, no início, marido de uma só mulher. Pode falar. Assim, se dá uma grande do que a irmã Cristina agora, segundo o Estado, tem algumas igrejas evangélicas que aceitam o Estado. Evangélicas que as pessoas estão tomando ceia, se batizando, tomam o Estado e não se casaram. Não por conta de não ter perdido a atenção, e outro por vários motivos. Então, esse é um erro, né? É muito grande, até pessoas que a gente segue nas redes sociais, cantores e pregadores que estão convivendo. Para não perder a pensão, isso é um erro. Mas isso aí ela vai pagar com Deus, né? A pensão vai acabar. O inferno é eterno. Isso aí é ela e Deus, mas é um erro isso aí. Não casa por causa, para não perder a pensão. Mas ela vai pagar um preço por isso. Se quiser ficar com a pensão, manda o marido pode ficar com a pensão. Se arrumou um macho, o macho vai ter que bancar. Se arrumou um homem, vai ter que se mas fica com medo. E se o casamento der ruim, eu perder minha pensão? Se der ruim, então fica com a pensão. Serve a Deus, casa com Jesus. Então, você, pode passar o próximo. Você, homem, é o sacerdote da sua casa. Não, pode voltar um pouco. Você, homem, é o sacerdote da sua casa, marido de uma só mulher. Não pode ter duas esposas. Mas por que o muçulmano pode ter 4 esposas? Na lei deles. Por que na lei dos países dele o homem tem direito a 4 esposas e eu só tenho direito a uma? Se o muçulmano tem direito a 4, eu sou homem de Deus, poderia ter pelo menos 3. Por quê? O padrão de Deus é uma esposa. Pode falar. Mas lembrando que para o muçulmano ter 4 esposas, ele tem que sustentar e dar as mesmas coisas. Uma não pode sentir falta. Ele tem que dar conta financeiramente, emocionalmente, sexualmente das 4. Não pode ter revelação. Então, assim, é muita responsabilidade. É duro, né? Eu acho que não é lucro, eu acho que é prejuízo. Imagina eu ter 4 mulheres que tem. Imagine sustentar em geral. Então, assim, até mesmo nessa questão muçulmana, que às vezes as pessoas só falam do lado não. Mas o homem muçulmano ele só pode ter mais de 2 mulheres se ele provar que ele pode sustentar. Porque ele não pode dar comida para uma e deixar a gente morrer de fome. O padrão tem que ser igual para as 4. Verdade, pode falar, irmã. Dentro dessa passagem do irmão, isso também se aplicaria ao homem que casa e descasa. Descasa, uma pessoa casa de novo. Isso. Casa de novo. Isso. Isso também é uma prática que eu acredito que está enquadrada nessa. Verdade também, irmão. E às vezes o cara não tem várias mulheres, mas também não tem mais filho. Não foi homem de uma esposa apenas. Isso aí. Separa e casa novamente, acha que está certo, porque ele casou e legalizou, né? Hoje em dia eles têm essa questão. E não fica com a mulher só, fica preocupado com essa questão aí do
Isso aí é um erro. Está com o espírito da Grécia.